Gênesis 29, do 15 ao versículo 20. Diz assim a palavra de Deus: Depois disse Labão a Jacó: Acaso, por seres meu parente, irás servir-me de graça? Dize-me, qual será o teu salário? Ora, Labão tinha 2 filhas, Lia, a mais velha, e Raquel, a mais moça. Lia tinha os olhos baços, porém Raquel era formosa de porte e de semblante. Jacó amava Raquel e disse: 7 anos te servirei por tua filha mais moça, Raquel. Respondeu Labão: o melhor é que eu te dê, em vez de dá-la a outro homem. Fica, pois, comigo. Assim, por amor a Raquel, serviu Jacó 7 anos, e estes lhe pareceram como poucos dias, pelo muito que a amava. Amém? Vamos ter uma palavra de oração. Feche os teus olhos. Ó Deus, obrigado pela leitura da tua palavra. Obrigado, Senhor, por podermos sermos livres para ouvi-la. Alimenta-nos, Senhor. Toca nosso coração. Santo Espírito, invada o nosso ser, ilumina a nossa mente e abre os olhos do nosso coração para que saiamos daqui transformados, capacitados, iluminados, potencializados pelo poder da tua palavra, do teu evangelho, em nome de Jesus. Amém. Amém. Indiscutivelmente, o amor é a força motriz do mundo, é a maior força que existe. Quantas coisas as pessoas fazem movidas por amor, e como é triste pensar em pessoas que possam viver sem isso. Então, amar e ser amado é uma busca incessante do ser humano, a busca maior. Podemos falar do amor de um homem, de uma mulher, podemos falar do amor de um pai, uma mãe pelos seus filhos, podemos falar do amor de filhos pelos seus pais, podemos falar do amor de irmãos, mas no fim de tudo, amigos, tudo que nos move, o amor é a maior força que existe. Os livros, as músicas, os filmes, mesmo aqueles mais destituídos de romance, ainda tem e esperam algum romance no meio do filme. Quantas músicas falam de amor de todas as formas, quanto o romantismo permeia a nossa vida cotidianamente. Então é impossível viver sem amor. O amor que damos, e amor, biblicamente falando, é doação, o amor que recebemos e até o amor que não recebemos. A Bíblia não é diferente disso. A Bíblia também destaca o amor como o maior de todos. A Bíblia diz que Deus é amor, é um dos atributos mais evidentes e destacados do nosso Senhor e da sua soberania, é o amor. É o amor de Deus que faz esse mundo se mover. Deus amou o mundo, ao mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas que alcance a vida eterna. Então, o amor, ele é sempre falado: filhinhos, amai-vos uns aos outros, assim diz o apóstolo João. A Bíblia diz, num dos capítulos mais importantes da Bíblia, Coríntios capítulo 3, diz: o mais excelente de todos os dons, o amor, aquilo que é acima de todos os dons, no qual você pode fazer o que for que você quiser ou puder, até as coisas mais extraordinárias, mas se você não tiver amor, isso de nada adianta.
E o apóstolo Paulo ainda diz que no final restará 3 coisas: fé, esperança e amor. E o amor é maior de todas. Sem fé é impossível agradar a Deus. Sem esperança ninguém vive um segundo. Mas o amor é mais forte, é maior. Porque foi o amor que nos promoveu a fé e a esperança. Foi o amor de Deus dando seu Filho que nos promoveu a fé. Então, a fé só é fé porque ela está voltada para o objeto dela, que nos foi dado em amor, que é Cristo Jesus. A esperança só é esperança iluminada porque ela está voltada ao objeto dela, que é a volta de Cristo Jesus. Então, o amor move todas as coisas. Jesus Cristo é a encarnação, vamos dizer assim, do amor de Deus, a expressão física, visível, palpável, tangível do amor de Deus. O maior de todos os mandamentos, pelo qual, se cumprido, ele elimina qualquer aspecto de lei, de profetas, como Jesus disse: o maior dos mandamentos é amar o Senhor sobre todas as coisas, toda a força, toda a alma, todo o coração. E o segundo, semelhante a isso, amar o próximo como a ti mesmo. O problema é que se eu amar o próximo mais do que a mim, eu estou em baixa estima, é patológico. Se eu amar a mim mais do que o próximo, é egoísmo. Então o amor é isso tudo, e tudo se fundamenta no fim, é o amor pelas almas. Nós precisamos sempre estar pedindo: Senhor, derrama amor em mim pelas almas. Quando Jesus fala para o marido com a esposa, ele diz: ama a tua esposa assim como Cristo amou a igreja. Por quê? Porque ele deu a vida por ela, como prova, como testificação deste amor maior. Qual o problema que as pessoas vivem? Qual o problema que é terrível na realidade que nós vivemos? É quando este amor, seja ele de qualquer aspecto, porque há tipos de amor diferentes: amor de um homem para mulher, de pais para filhos, de filhos para pais, de irmão para irmão, de amigo para amigo, né? É quando este amor vira ídolo e se torna mais do que Deus, porque só é possível amar de verdade a partir dele. E nós temos sempre faltado isso, reiterado isso. Mas é um problema que nós dificilmente atentamos. O nosso amor vira ídolo, e isso se torna um problema seríssimo, porque passamos a colocar sempre alguém à frente de Deus, mesmo com a melhor das hipóteses, mesmo no romantismo. As pessoas, elas acusam Deus de falta de amor pelos problemas da vida, como Deus não tem amor. Deus é amor, o amor perfeito. O pior medo que existe é o medo de amar, porque amor corre risco. Mas quando nós colocamos em vira ídolo, esse é o pior problema. E a gente às vezes nem percebe isso. Na maioria das vezes o ser humano não percebe quando o seu amor vira ídolo. Ele está numa teor de igualdade ou superioridade ao amor de Deus, sendo que o amor de Deus é que promove você a amar de verdade todas as outras coisas. E é aí que nós mais substituímos Deus na nossa vida. E isso é o que traz falta de graça ou desgraça em nossas vidas, promove muitos problemas. E analisando esse texto, nós vemos aqui 4 personagens com o problema do amor, para trazer isso para nós. E quando a gente analisa personagem bíblico, de certa forma a gente tem uma grande parcela da igreja tem uma forma muito errônea de interpretação dos personagens bíblicos, achando que eles eram homens que só falhavam ali, que não homens fracos, sujeitos à fraqueza, à queda, a erros.
Deus os amou porque eles eram perfeitos. Deus os amou, por isso os aperfeiçoou. Mas eram homens cheios de mulheres cheios de defeitos, cheios de falhas, cheios de fraquezas, cheios de erros. E olhando para eles é que a gente traz para nós o exemplo e podemos observar para que a gente possa entender as coisas. E aqui nós temos 4 personagens que nos diz muita coisa a respeito dessa anomalia que impera em nossas vidas em relação àquilo que é a maior força, que é o sentimento mais nobre, sublime e potencializado das nossas vidas, que é o amor e o fato de amar e ser amado. Começando por Jacó, para que a gente entenda esse texto, né? No qual ele dialoga com Labão em busca de sua esposa. Então nós temos aqui Jacó, Labão, Lia e Raquel. Temos uma tendência muito romântica a achar que o amor lindo, e usamos isso muitas vezes nos congressos de casais. Olha como Jacó amava Raquel. E não percebemos por trás como esse amor tinha virado ídolo. Percebe-se o seguinte: Jacó, filho de Isaque com Rebeca, nasce quando Rebeca, que era estéril, Deus dá a ela a condição de ter filhos, e ela dá à luz a gêmeos, a 2 filhos, Esaú e Jacó. Mas antes de nascerem, Deus já falara a Rebeca que o maior servirá o menor. O maior no sentido de que aquele que nascesse primeiro, com direito à primogenitura, que era algo muito importante, sempre foi, na condição da cultura de Israel, dos hebreus. Ele tinha direito a tudo, é ele que alimentava a esperança da família na manutenção de todas as coisas. Mas Deus falara, o maior servirá ao menor. E quando eles nasceram, Jacó nasceu depois de Esaú, agarrado ao calcanhar dele. Jacó já nasceu querendo a bênção, sem ter noção disso. E passou, depois cresceu buscando ser abençoado. A mãe, usando de preferência, o amou, sabendo. Isaque também viu-los crescer e certamente sabia de que Deus falara a Rebeca que o maior serviria o menor, mas Isaque continuava agradando a Esaú, mais velho, e preferindo ele. E de uma maneira bem explícita, os dois tinham suas preferências. Jacó tentou buscar essa bênção de todas as formas de vezes, como a gente sabe, que uma vez ele ali fazendo uma lentilha, uma espécie de sopa, e Esaú caçando há muitos dias, com fome, chegou ali, e ele propôs dar a ele a sopa, se ele desse para ele o direito de primogenitura. Esaú falou: pode ficar com o direito, estou morrendo de fome mesmo. Mas é claro que era da boca para fora. E é claro que Jacó sabia que aquilo não era verdadeiro. Tanto é que aí um dia sua mãe resolveu falar com ele, falou: você vai vestir, você vai enganar, porque seu pai já não enxerga e ele tem que dar bênção porque ele está à beira da morte. Então você vai colocar roupas de pele, alguma coisa, porque Esaú era peludo e Jacó não, para ele identificá-lo. E quando ele chegou, quando Isaac mandou chamar, Jacó se fez de Esaú, e a história que a maioria conhece. Ele se fez. Quando o pai colocou a mão, viu que estava peludo e não era Esaú. E ele passou a bênção da primogenitura para Jacó. E quando Esaú chegou para pegar a bênção, trazendo lá um caçado para fazer, como era o cerimonial, o ritual, ele disse: quem é você? Eu sou Esaú, mas eu já te dei a bênção. Então foi seu irmão, ele já recebeu, e ele não passou a bênção da primogenitura para Esaú. A questão é o seguinte: a mãe
né? Rebeca disse: Jacó, vai para a minha terra Labão, lá na minha terra das meus parentes, lá você vai encontrar meu irmão, e lá você vai encontrar esposa para ti, para você não ter esposa aqui. E foge, porque agora Esaú queria matar Jacó, queria uma oportunidade de exterminar. O fato é que Jacó fugiu e foi para a terra dos seus parentes longínquos, sabendo que ele recebeu aquela bênção, mas ele sabia que aquilo não significaria que ele tomaria posse daquela bênção, que Esaú aceitaria de graça. Ele fugiu, ou seja, ele queria tanto aquilo, mas sabia que não poderia tomar posse daquilo de fato. E agora ele vai para a terra das parentes de sua mãe, e lá num poço pedindo água encontra Raquel, e aí ele vê Raquel, e aí ele vai até, se explica, se identifica, e ela diz: é meu pai, vamos lá. E aí ele conversa com Labão, essa conversa que estamos aqui, e ele diz que serviria a Labão, e Labão pergunta: por que você me serviria? O que eu te pagaria? E ele disse que o pagamento seria dar Raquel como esposa para ele, né? Veja que ele se prontifica a trabalhar 7 anos, trabalhar mesmo, era um pagamento muito maior para desposar Raquel. Então nós vamos começar agora identificando esses personagens, né? Agora você percebe que Jacó queria, né, o amor do pai, o reconhecimento, o amor, e não tinha o amor do irmão, e agora perdera o amor da mãe, porque ele não voltaria mais a ver a mãe, não teria, ele ficou por volta de 20 anos ali até retornar, e quando ele retornava, sua mãe falecera. Então ele já não tinha o desejado amor do pai, o amor do irmão, o amor da mãe, e agora ele joga tudo para quem? Para Raquel, né? Raquel iria suprir o amor que ele já não tinha do pai, da mãe, do irmão, e joga tudo em cima de Raquel, oferecendo trabalhar e se esforçar e fazer tudo por este amor. E a gente muitas vezes romanticamente acha que isso está lindo, porque ele diz aqui, né? Assim, por amor a Raquel, serviu Jacó 7 anos, e esses pareciam como poucos pelo muito que amava. Vamos deixar um pouco Jacó de lado e vamos agora falar de Labão. Labão também tinha amor pelas suas filhas, ou ele tinha amor pelo interesse que as suas filhas poderiam proporcionar, porque ele negociou as suas filhas abertamente, não teve problema nenhum em dar as suas filhas em troca, não de alguém que pudesse amá-la, de alguém que pudesse, mas do serviço de alguém, do interesse de alguém. Há muito tipo de amor que vira isso. Não, olha, isso vai me dar lucro, isso vai ser interessante para mim, isso vai ser bom, porque vai me dar a resposta. Ele não pensou 2 vezes. Mas ele enganou Jacó, porque quando nós vemos logo a seguir, que quando Jacó reivindica, depois de 7 anos, desposar de Raquel, imagina 7 anos, como é que Jacó já estava subido nas paredes, atrás do seu amor, do alvo, do objeto do seu amor, que o fez trabalhar, se esforçar, pensar, andar, alimentar todas as esperanças da vida dele. Aí, quando ele vai desposar, o sogro de noite, e aí eles estão ali bebendo 3 dias de festa, ninguém sabe, coloca na tenda para dormir com ele, vestida sem que ninguém pudesse ver, que também fazia parte da cultura. Ele coloca a filha mais velha, Lia, e quando Jacó acorda, ele depara-se com Lia e não com Raquel, e ele vai questionar o sogro, e o sogro não o enganou
literalmente, porque o sogro disse que concordava em dar Raquel, mas ele não falou que concordava em dar Raquel antes de Lia. Quando ele pergunta, respondeu Labão: melhor é que eu te dê, em vez de dá-la a outro homem, fica pois comigo. Ele não falou que não ia dar, tanto é que ele falou: se você trabalhar mais 7 anos, eu também te dou Raquel, mas sem que você fique com a mais nova antes da mais velha. E Jacó, sem saída, pelo amor que tinha Raquel, quis trabalhar mais 7 anos, desposou as duas, mas continua amando mais Raquel. Agora nós temos a própria Raquel, objeto do amor de Jacó, que às vezes todo mundo acha lindo e maravilhoso, a mulher que era amada acima de tudo. Mas Raquel, segundo a palavra de Deus, quando depois de quase 20 anos trabalhando, Jacó sai porque o seu sogro iria querer ficar, ele sai com posse, levando as duas e todos as suas posses, fugindo. Mas Raquel vai lá e pega os ídolos do pai, aqueles ídolos que o pai usava para proteção, para isso, para aquilo, e guarda e esconde. Naturalmente, por que ela levou isso? Porque ela não confiava em Deus, mas confiava nesses ídolos ainda, e confiava em buscar deles alguma alternativa que se ela precisasse, porque ela já estava amargurada, ela era estéril e não podia ter filhos. Então, essa mulher que foi amada, decantada, ela não tinha uma confiança plena em Deus, um amor por Deus. Ela não era a mulher pela qual, de fato, poderia ter depositado todas as suas expectativas. Mas era ela bonita. Ela era aquela mulher que chamou a atenção. É claro que quando Jacó viu ela ali no poço pegando ovelha, ele não pensou assim: essa mulher é trabalhadora, essa mulher cuida dos negócios. Não, ele olhou e viu a formosura, a belezura de Raquel e se apaixonou. Falou: eu faço qualquer coisa por essa mulher. Ela era um mulherão, vamos dizer assim. E agora a Lia que muito pouca gente fala dela. A Lia, que talvez é a coitadinha, a Lia que é desprezada pelo pai e não amada pelo marido. A Lia que era feia, era aquela que ninguém queria. Talvez fosse isso que Labão fizesse quando ele ofereceu, não só por essa mulher, ele falou assim: eu tenho que colocar a Lia nesse negócio aqui, porque ninguém vai querer casar com ela. E é engraçado porque como a gente pode saber que a Lia, a Bíblia diz, Lia tinha os olhos baços, ou seja, os olhos fracos, tristes. Mas só porque ela tinha olhos tristes, dá a entender que ela era feia? Não, o que dá a entender que ela era feia é a sequência, a mais velha. E Raquel, Lia tinha os olhos baços, porém Raquel era formosa de porte e de semblante. O que é isso? Se ela não fosse, se a Bíblia não estivesse dizendo, ela é muito feia, ela não daria destaque pela beleza e a formosura de Raquel. Então o que está dizendo aqui entre linhas? Lia era muito feia e Raquel era muito bonita. Ela perto de Raquel parecia um trubuchu, ou sei lá, o termo poderia usar, uma mulher feia, uma mulher que ninguém provavelmente queria casar com ela, desprezada pelo pai que a pôs para se livrar dela e ganhar com isso, e não amada pelo marido que só teve ela para poder continuar a poder possuir Raquel, a quem de fato ele amava. Agora, quando a gente olha aqui o texto, do versículo 31 em diante, diz assim: vendo o Senhor
que Lia era desprezada, fê-la fecunda, ao passo que Raquel era estéril. A gente pensa assim, olha, você vê, Deus tem compaixão dos miseráveis, dos pobres. Deus fez isso porque ela era a mais feinha, a mais desprezada. Não é assim que Deus age. Não é assim que Deus age. Concebeu, pois, Lia e deu à luz um filho, a quem chamou Rubem, pois disse: o Senhor atendeu a minha aflição, por isso agora me amará meu marido. Concebeu outra vez e deu à luz um filho, e disse: soube o Senhor que era preterido e me deu mais este. Chamou-lhe, pois, Simeão. Outra vez concebeu Lia e deu à luz um filho, e disse: agora dessa vez se unirá mais a mim meu marido, porque lhe dei à luz 3 filhos, por isso lhe chamou Levi. Veja que em todos os momentos que ela ia tendo filho, ela reconheceu quem? O Senhor. Foi a única nessa história que reconheceu Deus, que exaltou Deus. Enquanto Raquel levava escondidos ídolos, Lia era a única que reconhecia Deus. Deus que me deu, Deus que me fez, Deus que me deu. Qual era o problema aqui? É que tudo que ela tinha era voltado para quem? Para o marido. Aí nós temos um amor que vira ídolo por alguém, um amor que vira interesse, negócio de Labão, um amor do ídolo que é de Jacó, que colocou tudo e concentrou em Raquel, o amor mal recebido de Raquel, que se achava capaz e não conseguia entender esse amor, e o amor não correspondido de Lia, que fazia tudo por este amor. Olha para você ver. O primeiro filho que ela teve foi Rubem, pois disse: o Senhor atendeu a minha aflição, por isso agora me amará meu marido. Então ela pensou, tendo filho, meu marido vai me amar. Rubem, na etimologia da palavra, dentro hebraico, tem um sinônimo de ver. Então, de certo, como ela teve Rubem, ela pensou: agora meu marido vai ter olhos para mim, meu marido vai me enxergar, meu marido vai atentar para mim. Mas nada. Então ela teve Simeão. A etimologia de Simeão é ouvir. O que ela estava dizendo? Por que pôs esse nome? Os hebreus punham o nome porque sempre tinha um significado. Então ela dizia: agora meu marido vai me dar atenção, me ouvir. Aí nada, e ela teve Levi, né? Que significa estar afeiçoado a. Então ela pensou: agora sim, 3 filhos, Levi, ele vai se afeiçoar a mim, porque enquanto Raquel não lhe dava filhos, eu lhe dei mais um filho, e ele vai se afeiçoar, ele vai se apegar a mim, ele vai me amar. Veja que o amor se tornando ídolo em todas as formas, daquele que coloca tudo numa pessoa, daquele que usa pessoas, daquele que recebe o amor e não sabe dar valor, e quer outras coisas, e daquele que faz tudo para ter um amor que não tinha, tudo para ter aquele amor que ele ia. Agora, você percebe aí o amor virando ídolo e se tornando problema em todos os aspectos. Mas aí vem algo diferente para a pessoa mais diferente desse quarteto, que é Lia. Ela vai ter o 4º filho. E aqui no versículo 35 diz assim: de novo concebeu e deu à luz um filho, então disse: esta vez louvarei o Senhor, e por isso lhe chamou Judá, e cessou de dar à luz. Agora muda toda a conversa, porque agora Judá não é mais algo para obter
o amor de Jacó, mas para Deus. Agora esse é para louvar o meu Deus, por amor ao meu Deus. A pergunta que não quer calar: de onde parte a genealogia de Jesus? De José do Egito? De Benjamim? Com os filhos que posteriormente Raquel teve? Não, a genealogia de Jesus Cristo vem de Judá, o filho que agora Lia resolveu e entendeu que era para louvor e glória de Deus e não para alcançar o amor do marido que não o amava tanto, mas para alcançar o amor de Deus. Ela teve, através da concubina, outros filhos. E ela teve depois outra filha. Agora você percebe aí, né? Jacó também, posteriormente, foi aprender quando ele luta com o anjo, que é a presença do Senhor. Lá no vale, que ele ficou sozinho lutando com o anjo e saiu coxo, ele aprende também que nem o amor de Raquel, nem o amor da mãe, do pai, do irmão, poderia suplantar o amor de Deus. Ele luta, o anjo luta com ele, o anjo é a teofania, a presença visível do Deus invisível ali, e ele luta sozinho com aquele anjo quando ele volta para sua casa, antes de ter o encontro com seu irmão, que ele acha que seu irmão vai fazer mal para ele, tenta armar tudo, mas aí ele luta com o anjo, e ele agarra o anjo, e é claro que Deus é tão poderoso, a Bíblia diz que o anjo tocou nas coxas dele, né? Ninguém percebe esse detalhe muitas vezes, que tocar, porque botou um dedinho, porque se Deus realmente decidisse lutar com Jacó, não sobrava nem a carcaça, só dele dar um toquinho, deslocou a coxa, a virilha de Jacó, o resto, né? E aí no final daquela luta, né, quando o anjo falou, tenho que ir embora, e é um detalhe também muito importante disso, quando o anjo falou, vai chegando a alvorada, vai nascer o dia, eu vou embora, e ele agarrou, Jacó agarrou daquela forma, disse, eu só saio daqui se me abençoares, né? Porque o anjo sabia, Deus sabia que se clareasse, ali estava escuro, então Jacó não via a face do anjo, mas se clareasse ele ia ver a face do anjo, e quem olha para Deus é consumido. Por isso o anjo falou, tem que ir embora, para proteger a vida dele. Ele protegeu a vida de Jacó só tocando e não fazendo força, porque se ele fizesse o mínimo de força, destruía. Protegeu a vida de Jacó, saindo antes que a luz viesse, que o sol nascesse, para que Jacó também não fosse destruído por ver a face de Deus. Mas ele disse assim, vejo que lutaste contra Deus, não chamarei mais de Jacó, mas de Israel, aquele que lutou com Deus. Você vê que agora Jacó entendeu a importância de ter o amor de Deus acima do que as pessoas, destronando este amor que dava às pessoas. Mas nada melhor do que Lia aqui neste contexto, que sempre louvou a Deus por ter sido, mas sempre, mesmo entendendo Deus, ele buscava o amor no seu marido, desprezada pelo pai e mal amada pelo marido. Mas aí no quarto ele disse, esse eu louvarei a Deus, esse é para Deus. E aí nós vemos o final da história. Quem nasce de Rubem na genealógica? Cristo Jesus. E olha, outra forma de parar e perceber, Jesus, assim como Lia, era feio. A Bíblia diz que Jesus não tinha formosura nenhuma, ou seja, ele era feio. A verdade sempre está por trás da estética. Nós sempre vamos
ser seduzido pelo belo, quando a gente deveria parar de pensar na verdade. Outra questão, Jesus sempre foi desprezado pelos homens. Ele disse: o profeta não tem honra na sua própria casa. E a gente continua entrando nessa coisa do romance, achando que é Raquel a quem amar, mas a melhor da história é Lia. Isso mostra para nós, através desse personagem, o quanto é destruidor fazer do nosso amor um ídolo, e o quanto é fácil o nosso amor, por mais sublime que pareça, virar ídolo. O amor de Jacó por Raquel era um ídolo, porque já não tinha o amor de Deus e não conhecia de fato o amor de Deus, não pôs o amor de Deus em primeiro lugar. E esse é o problema, quando Jesus fala do maior dos mandamentos, diz: Deus, amar a Deus acima de tudo, amar a Deus com toda a sua força, seu coração, sua alma, e segundo, amar o próximo como a ti mesmo, que só pode ser possível a partir desse amor por Deus. Lia teve na sua história algo importante, ou seja, o filho, o quarto filho, Judá, foi ele que deu a descendência a Jesus. E olha que José fez tanto na história, o filho de Raquel, porque o Benjamim nasceu e ela morreu, mas foi Judá a quem Deus deu a genealogia, a continuidade até chegar a Cristo Jesus. Da promessa a Abraão, Isaque e Jacó, que da tua descendência pisará a cabeça da serpente. Era Cristo Jesus. Então, cuidado com esse amor que vira ídolo. Quando o amor por uma pessoa se torna a essência da vida, quando o amor pelos filhos se torna a essência da vida, quando o amor por si mesmo se torna a essência da vida, ele vira ídolo. Quando toda a minha expectativa de sucesso, de ser feliz na vida, depende do amor de alguém. O ídolo não é só aquele amor que eu deposito como essencial para mim viver na outra pessoa, mas como aquele amor que eu quero tanto receber, que se torna essencial na minha vida. Coloca Deus em primeiro lugar. Coloca Deus em primeiro lugar. Ame a Deus. Antes de querer casar com alguém, case com Jesus. Porque se não tiver alguém na sua vida, você já está totalmente preenchida pelo amor perfeito de Deus. Ame, não deixe que seu amor vire ídolo, que seu amor vire patologia e destrua a sua vida. Coloque Deus em primeiro lugar, que você vai saber amar, certo? Todas as pessoas. Não se ilude. Isso é muito sutil. A linha é muito tênue. Não, mas eu amo demais fulano, ciclano. Cuidado. Por este amor virá o amor que você já tem por a pessoa, ou a expectativa de ter por alguém. Este amor. Continue buscando amar e ser amado, mas a partir do amor perfeito de Deus. Amém? Não busque na estética, não busque no interesse, não busque outra coisa que não seja na verdade. Amém? Vamos ficar de pé, vamos orar.